que determina a taxa de câmbio? Como vocês já sabem, quase cada país no mundo tem sua própria moeda. Por exemplo, nos Estados Unidos utiliza-se o dólar, enquanto nos países da zona do euro, as pessoas fazem transações a partir do euro. Já na Índia, a rupia indiana, na China, o renminbi, na África do Sul, utilizam o rand e na Argentina, o peso argentino. Mas afinal, você sabe o que determina o valor de uma moeda em termos de outras moedas? Para entender isso, vamos olhar para o mercado de câmbio. Esse mercado é global. Nele são negociados depósitos denominados em uma moeda, por depósitos denominados numa outra moeda. Os participantes desse mercado são os bancos comerciais, as empresas que se envolvem com o comércio internacional, instituições financeiras não bancárias, como fundos de ativos ou seguradoras, e os bancos centrais. Podemos ilustrar isto pela figura do mercado competitivo. Nessa figura, mostramos o valor do real em termos de dólar centavos. Por exemplo, se um dólar custaria R$2, um real custaria 50 dólares centavos. Se esse preço aumentar, o valor do real se valoriza e o dólar desvaloriza. Agora, o que provoca mudanças na demanda e na oferta de depósitos em reais no mercado cambial, gerando alterações dessa taxa no dia a dia? Ao elevar a taxa de juros no Brasil, os investidores brasileiros e estrangeiros ficam mais interessados em trocar depósitos em dólares para depósitos em reais. Isso resulta num deslocamento da curva de demanda para reais no mercado cambial para a direita, resultando numa valorização do real vis-à-vis o dólar. Por outro lado, se a taxa de juros nos Estados Unidos aumentar, tudo o mais constante, isto resultará num deslocamento da curva de oferta de depósitos em reais no mercado cambial, diminuindo o valor do real em termos de dólares. Essa explicação do movimento do câmbio é conhecida como modelo de paridade de juros. Haverá paridade de juros quando os depósitos em todas as moedas oferecerem a mesma taxa de retorno esperada, medida em uma moeda única. O retorno esperado sobre ativos em reais é igual ao retorno esperado sobre ativos em dólares, medidos em termos reais. Pensando sobre a taxa de câmbio como uma simples taxa de conversão de preços dos produtos expressos na moeda de um país, em preços dos mesmos produtos expressos na moeda de um outro país, podemos escrever: a taxa de câmbio, de acordo com a equação, seria taxa de câmbio nominal é igual ao nível de preços do país doméstico sobre o nível de preços de outro país. Se aplicamos esta equação literalmente ao mesmo produto, por exemplo, um iPhone, a equação diz que a taxa de câmbio do real versus o dólar seria simplesmente o preço do iPhone em reais no Brasil, dividido pelo preço do iPhone em dólares nos Estados Unidos. Sabemos que isto não é verdade no mundo real. Esta equação, às vezes chamada a lei do preço único, parte de algumas premissas que no mundo real são violadas. Para a lei ser válida, não pode haver custo de transporte para transportar o produto de um país para o outro, nem tarifas de importação ou outras barreiras de entrada. O mercado no qual o produto é comercializado deveria ser tão competitivo aqui como no exterior. Mas será que a paridade de poder de compra absoluta daria uma boa previsão da taxa de câmbio? Para responder esta pergunta, podemos plotar dados de taxa de câmbio do real com o dólar e a razão do IPCA, o Índice de Preços no Brasil, com o CPI, o Índice de Preços nos Estados Unidos. Se a paridade de poder de compra absoluta for válida, a linha vermelha dos dados da taxa de câmbio ao longo do tempo deveria ficar exatamente em cima da linha azul, da razão P sobre P estrela. Porém, não podemos confirmar isso. De 1994 até 1998, a taxa de câmbio ficou abaixo da linha de razão entre os níveis de preço, sinalizando que o real era sobrevalorizado. Mas, de 1999 até 2003, o real depreciou muito mais do que é justificado pelo aumento da razão do índice de preços no Brasil com o índice de preços nos Estados Unidos. Em seguida, esse padrão é invertido e o real valoriza-se, voltando para o nível de preços, P sobre P estrela. Created using Powtoon.